E aí, beleza? Eu sou o Max, seja bem-vindo ao canal Por Conta Própria. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Smartwatch W26. Então se você quer saber se ele ainda vale a pena ser comprado em 2021, tanto para uso pessoal quanto para revenda, fica nesse vídeo até o final que eu vou falar para vocês. Beleza? Então vamos lá para o unboxing e review. Então eu tô aqui com o W26, eu peguei uma unidade na cor branca para mostrar para vocês, então vamos abrir aqui a caixinha. Primeira coisa que eu tenho a dizer a respeito da caixinha é que ela é bem resistente, ela vem com um material que a maioria das empresas está usando bastante agora para poder enviar os smartwatches, que é excelente, porque por exemplo a caixinha do D20 geralmente chega sempre amassada, então esse é um problema que não acontece com o W26, você pode até ver que tem alguns amassados aqui, mas não é o tipo de amassado que costuma comprometer a venda. Então vamos abrir aqui para mostrar para vocês. A caixinha dele é bem básica. Vem dessa forma aqui está o relógio, como vocês podem ver ele é bem bonito, mas antes vamos mostrar aqui embaixo o conteúdo da caixa. Logo aqui embaixo ele tem o carregador e o manual. Esse carregador aqui ele é bem simples, mas uma coisa que eu achei bem interessante a respeito dele é que ele não tem aquele problema que alguns smartwatches costumam ter, como o T500, que você coloca ele fica saindo o tempo todo, qualquer mexidinha que você dá ele já costuma sair, então esse daqui você aproxima ele já encaixa, e ele não sai assim com tanta facilidade quanto alguns outros modelos. E por último nós temos aqui o manual dele, ele é praticamente todo em chinês aqui desse lado, e do lado de cá ele está em inglês, porém basicamente o manual dele a gente só usa para poder fazer o escaneamento do código QR para baixar o aplicativo do celular. Então daqui a pouquinho a gente vai fazer isso também, mas antes vamos falar um pouquinho mais sobre o relógio. Então como vocês podem ver, ele tem um material muito bem construído, esse acabamento dele aqui é feito em metal, então é uma vantagem que ele tem em relação a alguns outros modelos que são construídos em acrílico, ele já tem um pouquinho mais de qualidade nesse quesito. A pulseira dele é aquela padrão que você costuma ter na maioria dos relógios, inclusive é a mesma pulseira do Apple Watch, então você pode tranquilamente comprar pulseiras do Apple Watch para ele e utilizar nele aqui, o que te permite ter uma variedade bem grande de pulseiras que você pode colocar no seu relógio. Um outro detalhe que eu achei bem interessante a respeito dessa pulseira aqui é que ela não fica agarrando muito na hora de colocar, como costuma acontecer com o T500, por exemplo. Então você basta colocar aqui e deslizar que ele vai com tranquilidade, não precisa nem colocar força. Aqui na lateral, como vocês podem ver, ele não tem aquele botãozinho aqui embaixo. Essa daqui é a entrada de microfone. E aqui ele tem um botão que só funciona você apertando aqui. Então você apertando aqui, vocês podem ver que ele já acendeu a tela. Ele não serve para girar aqui, então você fazendo isso daqui ele não acontece nada. E é uma das diferenças que ele tem em relação ao HW12. E já desse lado aqui ele tem essas duas entradinhas aqui, que é a saída de áudio. Lembrando que caso vocês queiram adquirir esse smartwatch aqui com um precinho super bacana, o link dele vai estar aí na descrição do vídeo. Então corre lá para você dar uma olhada. Esse smartwatch aqui ele tem uma conexão Bluetooth 4.0, o que significa que ele vai ter sim uma boa conexão com o aplicativo, apesar de não ser a mais rápida do mundo, né? Porque comparando novamente com o HW12, eles têm a função de Bluetooth 5.2, enquanto esse daqui ainda está na 4.0. Mas para ser sincero, eu não percebi nenhuma diferença em relação à conexão dele no Bluetooth, então pode ser que seja algo bem pontual mesmo. Como vocês podem ver, ele tem uma tela bem grande, então não pode se dizer que ela tem exatamente uma tela infinita, mas chega bem próximo disso. E muitas pessoas optam por esse smartwatch aqui justamente por causa do tamanho dessa tela que ele tem, e realmente chama bastante atenção. Ele não é dos maiores relógios que tem, mas também ele não é tão pequeno assim, o que significa que tranquilamente ele serviria bem para mulheres e também não ficaria pequeno demais para um homem utilizar. Então essa já é uma outra vantagem que esse smartwatch aqui tem. Agora, uma das desvantagens que eu considero a respeito desse smartwatch aqui é que ele tem somente 7 opções de watch face, inclusive no aplicativo dele não tem a opção de você colocar mais watch faces, então ele tem essas opções aqui. São watch faces que ficam bem bonitas no relógio, inclusive eu vou até colocar essa daqui para vocês. Como vocês podem ver, dá a impressão que ele tem uma tela infinita realmente com algumas dessas watch faces, mas realmente deixa a desejar por ter poucas opções, principalmente porque tem tantas opções no mercado aí que oferecem várias watch faces diferentes e ainda mais a possibilidade de você personalizar, que esse daqui não tem. Então acaba sendo mais um ponto negativo a respeito desse relógio aqui. Mais uma boa vantagem a respeito desse relógio aqui é que ele faz e recebe chamadas, então muitas pessoas procuram um smartwatch com essa função e esse daqui entrega exatamente isso. Falando sobre a bateria dele, eu considero um ponto bem negativo na verdade, porque utilizando com o Bluetooth ativado eu consegui algo em torno de 9 horas de duração, o que é extremamente pouco comparado com outras opções, mas se você utilizar ele sem o Bluetooth ativado, ele pode durar até uma semana, o que já fica um pouco mais interessante. Mas é importante que se você trabalha com revenda, que você deixe o seu cliente ciente que essa bateria vai durar bem pouco se ele estiver usando bastante com o Bluetooth ativado. Apertando aqui o botão lateral, a gente acessa. Se a gente arrastar aqui da direita para a esquerda, a gente acessa o menu de colmeia desse relógio aqui. E como vocês podem ver, ele não tem um menu muito fluido, mas ele é bem funcional. E se você não faz tanta questão assim de um menu fluido, esse daqui ele vai te atender muito bem. Eu particularmente só considero esse menu de colmeia como algo visual. Eu acho extremamente mais prático a gente utilizar o outro menu, então vou trocar ele aqui. Basta você arrastar de baixo para cima e apertar aqui que ele vai trocar o menu para esse daqui. Então, utilizando no dia a dia, esse menu aqui, ele é um pouquinho mais interessante porque fica mais fácil de clicar, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essas funções dele aqui, mas antes vamos voltar aqui
e falar sobre esse menu aqui. Aqui você tem a opção de ativar e desativar o Bluetooth. Então, antes de você fazer o pareamento com o celular, é importante que você venha aqui e ative aqui o Bluetooth. Logo aqui embaixo a gente tem o brilho dele, que a gente pode tanto aumentar quanto diminuir. Eu achei bem interessante o brilho que ele consegue ter. Eu utilizei ele no sol durante algum momento para poder testar. E realmente o brilho dele é satisfatório, inclusive até melhor do que alguns outros modelos, como o próprio T500. Mas como eu estou aqui dentro de casa, não tem a necessidade de deixar o brilho mais forte, então a gente vai abaixar aqui, inclusive para ganhar um pouquinho mais de tempo de bateria. Então nesse nível aqui vai ficar bem mais interessante e a bateria costuma durar um pouquinho mais. Esse menu aqui embaixo é a opção que a gente já tinha visto para trocar do menu colmeia para aquele outro menu. Então a gente já viu, não vou precisar mostrar. Aqui em cima a gente tem a lanterna, então se por algum motivo você tiver a necessidade de utilizar, você vai ter essa opção. Aqui embaixo a gente tem a opção para poder ativar ou desativar o áudio do smartwatch, você pode habilitar essa opção aqui. Lembrando que isso vai te sugar um pouquinho mais da bateria. E aqui embaixo a gente tem o nível atual de bateria do smartwatch. Se a gente puxar aqui de cima para baixo, ele vai pedir para conectar via Bluetooth, então depois a gente faz isso. E se a gente vier tanto da direita para a esquerda, quanto também da esquerda para a direita, a gente acessa o menu de colmeia. Essa primeira opção aqui é o menu de contatos, então você pode salvar os seus contatos do seu celular aqui no seu smartwatch, só não vai aparecer nada porque ainda não está conectado. Logo aqui do lado a gente tem o menu de chamadas, então você pode discar um número aqui aleatoriamente. Então você pode discar um número aqui e apertar aqui para ligar. Esse aqui do lado ele mostra o histórico de chamadas recebidas e efetuadas. Também vai precisar conectar no Bluetooth para ativar essa função. Aqui ele tem o menu de mensagens, esse daqui é o de e-mail. E aqui a primeira função que a gente vai realmente conseguir utilizar através do smartwatch sem precisar fazer o pareamento é essa daqui, que é o termômetro. Eu realmente ainda não tinha visto nenhum smartwatch que ele tem essa função aqui de termômetro, então eu achei isso aqui bem interessante. Então você pode apertar aqui, ele vai começar a medir e depois de um tempo ele vai te entregar a temperatura que você tem no momento. No meu caso aqui eu tô com 36,4, o que é bom saber que eu não tô com febre. Mas eu não diria que vocês deveriam confiar tanto assim nesses sensores aqui, porque eles podem te dar uma média aproximada, mas realmente, se você estiver precisando medir para poder descobrir a sua temperatura, ele pode não ser o mais funcional do mundo. Então não confie em 100% nisso daqui. A próxima opção que ele tem aqui é o de esportes, então você consegue ver os passos que você deu no dia, as calorias gastas e a quilometragem que você andou. E aqui em cima a gente tem a meta, né, que você pode estabelecer, no caso aqui está por 10.000 passos. E arrastando aqui da direita para a esquerda a gente tem essas opções aqui, que você pode personalizar o status, você pode desligar e ligar, o histórico dos últimos dias que você fez de caminhada e tudo mais. Aqui você pode colocar o objetivo que você quer, então se você quiser um objetivo de 8.000 passos no dia, você pode descer até aqui e selecionar aqui, ok? Embaixo tem mais algumas opções, como gênero, peso e altura. Passando aqui para o próximo menu, a gente tem o de controle de sono. Então eu utilizei ele aqui enquanto eu dormia e ele mediu certinho aqui que eu tive 6 horas e 11 minutos de sono, que eu tive uma qualidade boa e que praticamente todo o meu sono foi um sono pesado, que eu achei bem interessante de saber. Aqui a gente tem os medidores de batimentos cardíacos, bem padrão, como praticamente todos os smartwatches têm. Passando para o lado de cá, a gente tem essa opção de clima. Você pode acessar esse menu aqui sem necessidade de estar pareado, mas você precisa pelo menos parear uma vez para você colocar a sua cidade aqui. Nesse caso aqui está mostrando em Shenzhen, na China, então não adiantaria muito saber. Inclusive está mostrando aqui de 2020, né? Então teria que fazer o pareamento primeiro para poder funcionar isso daqui direitinho. Aqui a gente tem um calendário padrão que mostra o dia de hoje. É claro que isso aqui está errado. E aqui a gente tem aquela opção, então a partir do momento que você fez o pareamento, você pode colocar o seu celular distante e apertar aqui para poder tirar a foto através do seu smartwatch. Outra coisa que tem aqui é o alarme, e uma coisa interessante sobre esse alarme aqui é que ele é um dos únicos smartwatches que faz barulho quando coloca esse alarme aqui. A maioria dos outros que eu conheço, pelo menos, eles só fazem através da vibração, então isso aqui é bem interessante. Aqui ele tem uma calculadora que você pode utilizar caso você precise para alguma coisa. E aqui ele tem um menu de configurações. Aqui você consegue configurar o seu Bluetooth, então você consegue deixar ele ativo ou inativo, visível ou invisível, e aqui embaixo você clica para poder fazer a pesquisa do Bluetooth. Aqui é uma outra forma de você selecionar as watch faces do seu smartwatch, então você pode clicar aqui e selecionar. Eu não vejo necessidade de fazer isso por aqui, sendo que você pode fazer direto lá do início do relógio. E essa opção aqui, se ela estiver ativada, ela serve para você colocar o mesmo horário e data do seu celular caso você fizer o pareamento. Descendo aqui para baixo você consegue configurar o som, então você consegue colocar aqui se você quer que vibre ou se você quer que toque, ou coloque os dois, ou deixe mutado. Você pode escolher inclusive o toque que você quiser colocar, então isso aqui eu achei uma opção bem interessante. E aqui também você pode escolher o de notificações, então ele tem essas opções aqui. Você pode configurar o volume dele aqui, então você pode aumentar ou diminuir. Lembrando que praticamente todas essas opções aqui que você pode aumentar ou diminuir, se você aumentar, geralmente ele vai gastar mais bateria, e se você diminuir, geralmente ele vai gastar um pouquinho menos de bateria. Aqui é mais uma forma de você escolher o menu que você quer, tanto de colmeia como o outro. Aqui é a opção de sedentarismo, você pode setar aqui para cada, por exemplo, 300 minutos ele apitar dizendo que você está sedentário, então ele te lembra para você levantar, fazer um alongamento ou alguma coisa do tipo. E a maioria dos smartwatches tem isso daqui. Você pode encontrar o seu telefone, caso ele esteja perdido, você aperta aqui e ele busca e tudo mais. A mesma coisa do smartwatch. Tem um display aqui que você pode
aumentar o brilho, e aqui embaixo você consegue selecionar o tempo que você quer que a tela fique ativa até ela apagar. Então aqui tem 15 segundos. Se você clicar aqui em internacional, você consegue selecionar o autossincronização, você consegue colocar a linguagem que você quer, então aqui embaixo ele consegue colocar em português, inclusive a gente poderia ter feito isso antes aqui no vídeo, peço desculpas. Aqui em movimento a gente tem algumas outras opções. Como vocês podem ver, a tradução dele para o português não é extremamente funcional, porque ele traduz algumas coisas e outras coisas ele deixa em inglês mesmo. Não entendi porquê. Aqui em aplicativos, a gente pode baixar o aplicativo via código QR novamente, caso você tenha por algum motivo perdido o seu manual. E aqui embaixo você pode reiniciar. E já em sobre você consegue ver a nomenclatura desse smartwatch em específico que você vai utilizar para poder fazer o pareamento. Beleza? Então vamos lá para mostrar o aplicativo para vocês. Então eu estou aqui no aplicativo dele e para poder fazer a conexão basta você clicar aqui em cima e clicar nessa primeira opção aqui. Ele vai pedir para você ativar o Bluetooth, você permite, e depois de carregar um pouquinho, ele vai aparecer aqui. Depois basta você clicar aqui no W26, ele vai começar a carregar e depois ele vai conectar. E esse aplicativo aqui, na verdade, ele é bem básico, ele te dá algumas opções de atividade física, então ele mostra aqui os passos que você deu no dia, a distância percorrida e tudo mais, as calorias gastas, a sua pressão e batimento cardíaco e os seus dados do sono. Se você clicar aqui, ele tem a opção de esportes, então você pode apertar aqui para poder calcular uma corrida ou tudo mais. Aqui ele vai te mostrar o histórico dos passos que você deu durante o dia, você pode filtrar aqui também pela semana, ou também do mês e também do ano, então isso aqui fica bem interessante. E aqui você consegue colocar algumas opções ao seu respeito, então você pode colocar a sua altura, seu peso, a sua idade, etc. E voltando aqui em cima nesse menu, a gente consegue sincronizar o tempo, as mensagens, nessa daqui a gente consegue sincronizar todas as informações, e aqui a gente consegue encontrar o smartwatch. Então é um aplicativo bem simples, ele não te dá a opção de selecionar outras watch face, e eu considero isso como uma baita desvantagem desse smartwatch aqui. Então esse foi o W26, ele é um relógio bem bacana, eu recomendo ele sim para revenda, tanto que ele faz parte do top 10 dos meus produtos mais lucrativos. Inclusive, se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui no card para você dar uma olhada, onde eu mostro o top 10 dos produtos mais lucrativos que eu vendo, levando em consideração o mês de fevereiro. Então dá uma olhada lá que você pode ter bastante ideia de produto bacana para você trabalhar. Porém, apesar dele ser um relógio legal, ele ainda deixa a desejar em alguns quesitos. E se você quer um relógio que tenha uma bateria um pouco melhor, você pode apostar na linha do HW12, 16 ou 22, que além de ter uma bateria melhor, ele tem um menu bem mais fluido também. E na minha opinião, ele tem opções de watch faces mais bonitas, além de ter uma diversidade um pouquinho maior também, porque esse aqui só tem 7. Caso você queira um smartwatch que te dê a possibilidade de personalizar o watch face, colocar uma foto sua, por exemplo, você poderia ficar com o T500 ou o T600, que também são ótimas opções. Apesar de que o material deles é construído com um pouquinho menos de qualidade, o W26 ele tem mais qualidade na construção, mas eles também são excelentes relógios. Mas se você trabalha com revenda, eu recomendo sim que você tenha o W26 em estoque, porque tem bastante gente que gosta desse tipo de relógio aqui, e você vai conseguir ter mais variedade para poder oferecer para seus clientes. Então é importante sim que você tenha, beleza? Então se você gostou desse vídeo, já deixa um like aí embaixo. E se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve aí no canal, porque eu vou estar soltando vídeo todos os dias aqui no canal até o dia 1º de abril. E depois dessa data eu volto a soltar 3 vídeos por semana, com conteúdos que vão te ajudar bastante, caso você queira fazer uma renda extra, ou mesmo se você quiser trabalhar totalmente por conta própria, de casa pela internet, os vídeos aqui do canal vão te ajudar bastante. Beleza? Então pelo vídeo de hoje é isso, e até a próxima.